Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Está no ar mais um episódio do PHcast. Sejam muito bem-vindos. Antes de mais nada, preciso dar os recados tradicionais, né? Sigam nossas redes sociais oficiais, @phcast.oficial e @phbarbos. Estamos no Instagram, TikTok, Kawaii e Spotify, onde você ouve os episódios na íntegra, e no YouTube, onde você assiste e ouve nossos episódios na íntegra. Eu vou pedir para vocês no YouTube se inscreverem no nosso canal, ativarem as notificações e, claro, deixarem a opinião de vocês, comentarem bastante, compartilharem. Nosso episódio de hoje é patrocinado por grandes marcas. Uma delas é a RLE Contabilidade, a Terra Prima Alimentos, o Sindicato Rural de São Gotardo e a GoldNet Telecom. E falando de GoldNet Telecom, vocês sabem que a gente, como um podcast, né, somos um podcast, precisamos de uma internet de qualidade, né, que realmente atenda a gente. Estamos aí com a GoldNet, parceira de anos, desde a nossa primeira temporada do PHcast. E eu queria deixar um recado importante para vocês. Na nossa próxima quinta-feira, dia 28 agora, teremos um episódio especial especial GoldNet. Então não deixem de conferir. Vamos receber aqui alguns convidados para falar da história desses convidados, que eu vou divulgar em breve, e também, né, da GoldNet. Um pouco mais sobre a GoldNet Telecom, essa empresa tão importante para São Gotardo, região e várias cidades aí que eles estão presentes. Vamos falar sobre os nossos convidados de hoje. Nossos convidados de hoje são super especiais, figuras super conhecidas, são irmãos, né? Guarda dos Ferreiros conhece eles em peso aí, São Gotardo e toda a região. Quero falar com vocês sobre os irmãos Pedro e Noé Galvão. Vou apresentá-los para vocês. O senhor Pedro é produtor rural aposentado, ele já serviu até o exército, tá, gente? Casado, pai de 8 filhos, agora escuta, avô de 19 netos e 9 bisnetos. Já o senhor Noé, irmão do senhor Pedro, ele é oficial tabelião do cartório da Guarda dos Ferreiros desde 1962, uma baita história, né? Um dos primeiros associados do Sindicato Rural, nosso parceiro aqui, né, do PHcast. Um dos idealizadores e fundadores do Cicobi Credis, que foi presidente por muitos anos, e fundador e também já foi presidente do Rotary Clube de São Gotardo. Seja muito bem-vindo, senhor Pedro, senhor Noé. É um prazer, uma honra ter vocês aqui, ouvir essa história tão importante para a nossa região. Obrigado. Senhor Pedro, o senhor queria começar se apresentando? Vou deixar o senhor falar, então. Boa noite. Boa noite. Eu sou Pedro Galvão, sou casado, 8 filhos, 20 netos. É 20, eu até errei. 6 bisnetos e está chegando mais um. 5 noras e 2 genros. E sou produtor rural. E tá aqui para contar a história do senhor no PHcast. Uhum. E o senhor Noé, vamos se apresentar também, senhor Noé? Noé Galvão, sou viúvo, sou residente em Guarda dos Ferreiros, A vida inteira morou lá? a vida inteira morei na Guarda. E já trabalhou demais durante muitos anos, né, senhor Noé? Diversas áreas aí que a gente vai conversar e ouvir um pouco mais, né? Na verdade, eu já participei, trabalhei em várias áreas. Eu já fui retireiro, tirei leite, fui mansador de burro. Retireira é quem tira leite? É. Eu não entendo assim não, o senhor tem que me explicar. Depois passei vim para a Guarda dos Ferreiros, fiquei na Guarda dos Ferreiros e passei, instalei o cartório de Guarda dos Ferreiros. E tá ativo até hoje, né, o cartório. Até hoje, sou oficial. Meu pai, eu já fui muitas vezes lá, porque assim, tudo que a gente ia mexer é lá, né? Minha mãe é da guarda, meu pai também. Meu pai não é da guarda, mas a família da minha mãe é toda de lá, né? Então a gente sempre tá mexendo lá no cartório. Uhum. Senhor Pedro, o senhor é o filho mais novo? Como que é? Sou mais mais novo. novo. Vocês têm mais irmãos? Como que é? Nós éramos 15. 15 irmãos? Nossa. Mas os outros já foram, tem só eu e o compadre Noé. E eu sou o mais novo e ele é acima de mim. E nós Então era eram 15. 15 filhos, 15 irmãos e sobrou só vocês dois. Família grande, então. E nós já tá velho também. Não, mas tu vai viver muitos anos ainda. E estamos aqui para Se deixar Deus essa quiser. história registrada, né? Fiquei sabendo
que a família, os Galvão, né, veio de Portugal. Me conta essa história, isso não é? A família Galvão veio de Portugal em 1720. 720. A família Galvão, na verdade, era Carvão, de Portugal. Eles vieram, era uma família abastada, família rica. Houve um problema em Portugal com eles que a gente não sabe o que houve. Então, essa família veio de navio e aportou na Bahia. E da Bahia, os Galvão dividiram, veio para Minas Gerais, ficou na Bahia, veio para Minas Gerais e Goiás. E nós somos dos Galvão que veio para Minas Gerais, eles veio para Oliveira. O meu avô veio de Oliveira para a Guarda dos Ferreiros. Em 1720. Não, aliás, o seu avô veio... 1720, quando eles vieram. Meu avô veio... Ele nasceu na Guarda já, seu avô. Então, ele nasceu em Oliveira. Oliveira... A cidade de Oliveira, Entendi. em Minas Gerais. E ele veio para a Guarda e casou-se aqui na Guarda e estabeleceu aqui. Foi produtor rural, fazendeiro. E aí a família cresceu. E veio vários, né? O senhor nasceu na Guarda, então. Eu A nasci vida na inteira Guarda. foi na Guarda. E o senhor também, né, seu Pedro? Também. O senhor Toda também a vida. serviu ao exército, né, senhor? Servi. Em 1960. E aí foi... Era onde? Em Belo Horizonte? Não, é Três Corações do Viveu. Três Corações. O senhor não gostou, não? Gostei. Eu até queria seguir carreira, mas nesse tempo os pais mandavam a gente. Meu pai não aceitou. Aí o senhor voltou para Aí trás. eu voltei para trás. Fui trabalhar de tudo que eu falo. Mansar animal, capinar roça. Já fiz tudo quanto é. Foi. E quando vocês eram crianças, como que era a infância ali? Vocês moravam na roça? E era trabalhando desde novinho? Como é que era? Desde não me dava conta de pegar uma ferramenta e trabalhar. Meu pai era mais abastado, tinha muita terra e coisa. Mas nós ficamos por ali trabalhando com ele. Depois a gente saiu para as fazendas. Trabalhei em fazenda muito tempo. Mas eu tinha um sonho de ter as minhas coisas, ser produtor rural. E consegui. Não é grande escala, não, mas deu para O viver. senhor produz o quê? Leite. Leite? Leite e carne, que eu mexo. Deixei criar um bezerro. Faz uns queijinhos também? Faz o queijinho. Mas eu entreguei leite só para Nestlé, eu entreguei 24 anos. Então era em grande quantidade. Não muita quantidade, não, porque tinha os caminhões rodando, a gente entregava no caminhão. O senhor também engarrava desde cedo ali trabalhando aí. Desde cedo. E a gente tinha uma vida difícil. Nós frequentamos a escola, eu saía da fazenda para vir para a escola, era mais ou menos uns 8 ou 10 quilômetros. A gente vinha a pé e era diferente de hoje. A aula era o dia inteiro. Começava às 8 horas e ia até 4 horas da tarde. E era aqui em São Gotardo? O Gotardo? interessante é que era uma sala só, era o primeiro, segundo e terceiro ano, uma sala só. Então nós todos dois, vinha de a pé para a guarda, assistia a aula e voltava para casa de a pé. Que hora que vocês acordavam? Não é muito longo, é 8 quilômetros, é mais ou menos 1 hora de viagem, né? A gente saía de lá às 6 horas, 6h30, para chegar na casa de escola às 8 horas. E eram os 15 irmãos indo junto? Juntava com os vizinhos Não. também, né? Os mais velhos não tinha escola ainda. A escola da guarda foi meu pai e fundou. Ah, é? É. Me conta essa história dessa fundação da escola na guarda. Lá não tinha a escola. Meu pai e um genro dele, o Bier Vitorino, fundou a escola, fez a casa de escola e arranjou a professora. A professora é a dona Maura, ainda é viva, mora aqui em São Gotardo.
Eles foram os fundadores e os que construiu. Foi a primeira escola municipal da Guarda dos Ferreiros. Dona Mora era brava? Dona era não, brava. Naquela época era mais rígido as escolas, né? E a escola chamava Escola Municipal Cristiano Machado. E tem essa escola com esse nome até hoje, ou não? Depois Não, foi mudou. mudado, não. Por que será? Hoje a escola mudou de nome. Hoje ela chama Coronel Hermenegildo Ladeira. Ela é Cristiano Machado e depois quando a dona Lourdes, doutor Erival, era professora, que ela tinha um cargo que ela conseguiu a mudar o nome para Coronel Hermenegildo Ladeira, que era o pai do doutor Erival Ladeira. E tem esse nome até hoje. Manteve o nome, o novo nome, né? Não ficou o nome da origem. E qual que era a maior lembrança de vocês nessa época, assim, da época de escola? Vocês estudaram até o final? Formaram? Eu estudei até o terceiro ano. Aí depois eu fiz o curso de admissão. Aí, só que eu já não teve condições de estudar mais, porque era pagado, né? Na época pagava, a gente não tinha condições O financeiras. que é esse curso de admissão? Tinha curso de admissão. Você fazia espécie de quarto ano, né? De admissão. E a gente vinha, a maioria das vezes, vinha de a pé da Guarda para aqui. A gente ficava aqui nas casas. A pé da Guarda até São Gotardo? Eu e ele. Vocês dois eram mais unidos a vida inteira? Sempre mais juntos? Na verdade, assim, lá tinha até o terceiro ano. O quarto ano tinha que ser feito aqui. Né? Eu fiz no Afonso Pena e ele também no Afonso Pena. Nós vinha de a pé, muitas vezes vinha de a pé e voltava a pé também. Aí a gente já morava na Guarda. Na Guarda. No distrito ali. Aí eu fiz a admissão, aí não tive como continuar mais, porque questão financeira. E quando tava chovendo pra vir da Guarda pra cá? Vinha moiando. Chegava encharcado aqui. Chegava. Nós tínhamos umas casas que nós às vezes ficava. Tinha roupa, tinha tudo, chegava, enxugava a cabeça e seguia o caminho. E uma lembrança que eu tenho da aula da escola na Guarda é que a gente juntava, eram os vizinhos lá, juntava a turma aí. E eu jogava futebol, a bola é uma bolinha desse tamanho assim, ó. Aí lá, eu não sei na época bem, mas se era, por exemplo, 30 alunos, tinha uns chefes lá, escolhia, ia escolhendo, eu quero fulano, eu quero fulano. Aí ele jogava, chamava Brasil contra a Alemanha. E aí era aquele jogo, não tinha controle não, e todo mundo correndo atrás da bola. Não tinha regra nenhuma, era só ir atrás da bola. Era só chutar. Qual dos dois que era melhor de bola? Aí ele era melhor um bocadinho que eu. O senhor não era melhor, então. Ele era mais perto. O senhor é humilde, não quis nem brincar que era o senhor, tá vendo? Deixou o outro ganhar de uma vez. E a lembrança do senhor maior, assim, dessa época, qual que é? O senhor não é essa brincadeira, o jogo, né, o futebol. E o senhor, o que o senhor lembra, assim, para me contar? Que a gente já lembra dos colegas, né? Do seu avô mesmo, foi muito colega meu. Eles moravam na Guarda dos Lourenço, era embaixo, e nós na Guarda dos Ferreiros. E a escola era na Guarda dos Ferreiros. Então, o senhor está me contando da minha família, que eu também estou conhecendo agora. A minha família, meu avô era da Guarda dos Lourenço. Não, Guarda dos Gomes. Que lá tem 3 guardas. Não, então é outra novidade. 3 guardas, para mim era uma só. Não. Tem a Guarda dos Gomes, tem a Guarda original e tem a Guarda dos Lourenço. Então a minha família veio da Guarda dos Meu Gomes. avô era da Guarda dos Gomes. A lembrança maior que a gente tinha era isso. E como ele falou, o jogo, e nós lutávamos com os outros. E nesse tempo era diferente. Né? Os meninos levaram toda a vida, pô. Eles falam que hoje o povo, não, no nosso tempo também não é brincadeira, não. Vocês eram custosos naquela época também?
Mas que é esse ser custoso? O que vocês faziam assim? Ah, lutava, né? Às vezes até brigava. Isso Era no era braço assim, mesmo? É. Eita. Dentro da sala, nesse tempo, as professoras tinham umas varas lá. Mandava até a gente levar a vara para bater na gente. A gente era mais custoso, né? Depois uma O minha senhor com essa irmã, carinha de bonzinho. E naquela época aprontava, então. a minha irmã foi a segunda professora depois da dona Maura. Era Aresita. E ela era muito braba e muito ruim para E mim. é uns nomes de umas mulheres fortes, assim, né? É. Aresita, Maura, dá uma sensação de que a mulher é brava. A lembrança que eu tenho é essa. Depois nós veio estudar aqui, como eu já explicou, que nós vinha de a pé. E ficava aí durante a semana. Sexta-feira ia embora. Ficava doido para chegar em casa. Daí ia trabalhar um pouco, no sábado trabalhava, ajudar meu pai. O pai de vocês, ele trabalhava na roça. Tinha bicho, produzia o quê? Não, ele teve engenho, fazia rapadura. E depois era gado, né? Produzia leite, fazia queijo. Era isso a vida dele. Eu descobri hoje aqui, gente, que nós somos todos meio parentes, né? Minha mãe é da guarda, minha família materna é toda da guarda, então qual que é o grau de parentesco mesmo? Minha avó era irmã de quem? A sua avó era dos Lucas, né? Era Hilda Lucas Ferreira mesmo, o nome dela. Pois é. Ela era dos Lucas e minha mãe era Luca. Meu pai é que era Galvão. Nós é parente pro lado da sua mãe. Por lado de mãe. Da sua avó. É longe. Na verdade, a mãe da sua avó é a Divina do Josia. Exatamente. A mãe da sua avó que era parenta não, nós era primo. O pai dela era nosso tio, o Arsino, o tio Arsino. Isso aí eu não cheguei a nem saber do nome. Não, tem muitíssimos anos. É muito tempo, né? Vocês com capacidade de não ficar conhecendo o pessoal de lá, né? Assim, da minha avó eu tenho pouca lembrança. Ela morreu em 2001. Então, assim, eu tenho lembrança dela, assim, eu tinha 6 anos de idade. E a sua bisavó, porque no caso a bisavó, Divina do Josia é a bisavó dele, né? Como é que é? A Divina é mãe da minha avó, né? Então ela é minha bisavó. Isso. Divina é a mãe da Hilda. Sim. Lá na casa do meu avô, até pouco tempo, tinha uma foto da casa antiga, né? Com o rosto dela, assim. Era quase que uma pintura, né? Mas o senhor estava falando de produção, né? Eu lembro muito da minha mãe contar da minha avó fazer doce de goiaba para vender. Né? Então, acho que naquela época todo mundo dava seus pulos, assim, né? E fazia as coisas e trocava, vendia entre vocês mesmo, né? Como que era isso? E não tinha outras coisas para trabalhar, né? As donas de casa ficavam em casa. Elas fumavam, faziam uns doces de goiaba, de mamão e vendia. Vendia uns para os outros, trazia aqui na cidade. Era isso que as mulheres faziam, que não tinha emprego. Minha mãe contava um caso engraçado, que minha avó vinha de carroça para São Gotardo vender os doces. Né? E minha mãe, acho que já era mais jovenzinha, ficava morrendo de vergonha de estar em cima da carroça andando, andando na cidade. Isso era muito comum na época? Todo mundo vinha para cá e vender as coisas? Não tinha emprego, não tinha indústria, não tinha lavoura para o pessoal trabalhar como tem hoje. Porque hoje, por exemplo, aqui na Guarda, não trabalha quem não quiser. Se tiver um preparo em um estudo, trabalha num serviço melhor. Se não tem, tem serviço de roça, todo serviço. São Gotardo é uma potência mesmo, né? Tem serviço demais no agro. Nós conhecemos a Guarda, eu e ele conhecemos a Guarda com 3 casas e a casinha de escola. Na época que a gente estudava, só tinha a casa de escola e mais 3 casas na Guarda. E essas 3 casas eram de pessoas de mais condição financeira? Um era a nossa casa, né? Então, que, na verdade, nossa casa não foi nós, não foi meu pai que construiu, foi meu cunhado. Ele construiu a casa, eu não sei se falar a época, mas deve ter sido mais ou menos por 1940, por aí assim. E ele teve uma loja lá na casa. Era a casa do meu pai, que foi do Bié Vitorino, e a casa do Mané Pinto. E tinha a casa do
Divino Santo. Então, só tinha as 3 casas na guarda. Eu não cheguei a conhecer essa casa, não, mas eu sabia onde era. A casa da nossa família era bem ali na praça, perto do cartório, né? Onde tem um predinho lá hoje, assim, acho que é perto do salão do João Carlos ali. Ali que era a casa da guarda, que é da minha família, né? Só que quando minha avó faleceu, acho que venderam, né? Não sei como que ficou. E vocês falaram sobre a parte de trabalhar, estudar. O senhor até falou um pouquinho de brincar na escola, né? O jogo de futebol aí, o Brasil contra a Alemanha, e o senhor ganhou. Mas como que eram as brincadeiras? Vocês chegavam a brincar mesmo, assim, na roça, quando era mais jovem, mais criança? Na verdade, as brincadeiras eram brincadeiras assim, muito rudes, né? Era brincar de lutar um com o outro, era brincar de luta, e futebol, mas não tinha muito de brincar, não tinha como brincar, não. Gente, eu sempre pensando que nossa juventude, nosso tempo de criança, foi muito difícil. Por exemplo, não tinha como tem hoje esses carrinhos, esses brinquedos. A gente brincava, por exemplo, a gente brincava, arrumava 2 lobeiras. Você conhece lobeira? Não, faço ideia do que é Lobeira lobeira. Tá no cerrado, dá uma bola, assim, uma fruta. Você fincava um pau um lado, um pau do outro, lobeira, e põe um ganchinho assim, ó. Era um carrinho que a gente tinha. Vocês mesmo faziam os brinquedos Carrinho de de lobeira, a gente tinha que fazer. O carrinho não tinha, a gente não existia. Existe hoje. Hoje em dia o mundo mudou muito, né? Mudou demais. Evoluiu. A evolução fantástica. Ainda bem que evoluiu para melhor. Agora, eu acho que nós nascemos na hora errada, tinha que estar nascendo era agora para aproveitar. Não, mas vocês estão tendo a oportunidade de viver isso tudo, né? Tem muitos anos que, como se diz, o avanço vem aos poucos, né? Então, assim, as coisas vão mudando aos poucos. A guarda evoluiu mesmo, foi de 1973 para cá, depois que entrou a era do PADAP. Que antes tinha emprego, assim. O Luciano, Antônio Luciano, ele foi dono dessas áreas, inclusive do PADAP, ele foi dono da área do PADAP praticamente toda. E teve uma época que ele trabalhou com agricultura, aí ele dava emprego, a empresa dele chamava Faial. Faial? Faial S.A. Dava emprego. Inclusive eu trabalhei nessa Faial, fundei o cartório, instalei o cartório, como era muito pouco serviço, a gente tinha que sobreviver. Aí eu trabalhei, entrei na Faial em 1965. Trabalhei 20 anos na Faial. 20 anos? Aí dessa época para cá, aí que foi melhorando. Em 73 é que iniciou o PADAP. Aí as coisas evoluíram. E eu acho que de um tempo pra cá a guarda tá mais evoluindo ainda, né? Porque assim, eu não vou muito lá, mas quando eu vou, eu fico assustado. Parece que eu tô no outro lugar, assim, de movimento, das 6 horas da tarde ali, parece que vira um negócio de doido, Cresceu muito, né? E muita gente. E tem gente demais. Vem muita gente de fora trabalhar, né? Vem do Maranhão, vem de todo lado. Tem gente lá na guarda. E vocês consideram isso um avanço também? Vocês gostam de ver a guarda nesse movimento? Vocês que viram lá quando era só 3 casas e hoje, né, muitas empresas de São Gotardo vão para lá, tem filial aqui, tem filial lá. É uma potência mesmo, né? A guarda hoje, o movimento da guarda, a guarda hoje é uma potência. A guarda, só supermercado, grande supermercado, talvez anuncie o ABC aqui, o supermercado é maior do que o supermercado de São Gotardo. Sim. 3 supermercados grandes. O meu pai tá morando agora na Grovila e só vai na guarda, só mexe na guarda. Tudo é lá, não vem aqui em São Gotardo quase para nada. Lá resolve todos os problemas, né? Lá hoje tem banco, tem delegacia, tem tudo. É uma diferença discrepante, né? Olhar para a guarda nessa época, com 3 casas, e agora desse jeito. Lá tem tudo, né?
Imagina, tem tudo. Eu mesmo coloquei um banco de Cicobi lá, ué. Tem uma agência de Cicobi, foi eu que coloquei lá. O senhor tem um dedinho, né? Em várias áreas. Tem tudo, tem policial, tem. É uma história, né? Isso aí, se for contar a história. E não pode falar mal da guarda, não, porque tem gente que tá aqui assistindo esse podcast, ó, que brigava nos ônibus quando a gente, na época de faculdade. Pode falar nada, falou guarda, já. Oi, pra que tá falando a guarda? Não pode falar nada, nem uma vírgula fora do lugar, que aquela ali fica brava, né, dona Elisângela? Eu também, eu adoro a guarda, na verdade eu amo a guarda, eu sou de lá, tudo que eu fiz, tudo que eu posso fazer e que eu fiz e que eu posso fazer, eu passo para a guarda. Tudo na guarda tem Um dedinho de Sonoé. é, Senhor, vocês nunca moraram aqui em São Gotardo? Sempre foi na guarda, seu não, Pedro? foi lá. A vida inteira lá. Nunca tiveram vontade de vir pra cá, não? Não, a gente acostumou, né? Acostumado lá e hoje tem tudo na guarda, né? A gente tem necessidade de. A gente tá brincando aqui sobre essa questão, mas eu sinto que as pessoas que nasceram lá, nasceram na guarda mesmo, é guardianos que falam? Guardiano. Eles têm um amor muito grande, né, pelo distrito ali, pela guarda. Por isso que a gente vê, assim, o pessoal não sai de lá, né? Tem muito jovem que vive lá, que tá lá ainda, e não pensa em sair. Que demonstra esse amor mesmo, né? Isso é uma união muito grande, é bonito, assim, de ver. A gente eu moro em São Gotardo do lado, mas é um amor diferente, assim, a gente sente que é um negócio diferente. E eu acho que nesse tempo de podcast que a gente tá aqui conversando com várias pessoas, eu não sei se eu tinha trago alguém da guarda ainda. Mas sempre tem um público presente, gente que assiste, que gosta. E eu tenho certeza que o pessoal vai gostar de ver a história de vocês sendo contada aqui. Sou Pedro. O senhor, depois que terminou a escola, o senhor Noé até começou a contar um pouquinho sobre a parte de profissão, né, senhor Noé? O senhor já foi direto pro exército ou Não, trabalhou? Trabalhei uns tempos antes. E a gente estudou até 13 anos, mais ou menos. Eu fui pro exército, eu estava com 19 anos. Ah, não. Então foi. Vocês terminaram o terceiro ano com 13 anos de idade? Terminou cedo, né? Cedo. E então a gente trabalhou em fazenda, trabalhou lá nas terras do meu pai, depois de que eu fui pro exército. E aí o senhor ficou quanto tempo lá? 10 meses e 21 dias incorporado. O senhor sabe até os dias. Mas eu entrei lá antes e depois que eu dei baixa, como se falava, em 1º de dezembro, vai fazer uns tantos anos agora. Eu ainda fiquei lá uns dias, depois de que eu vim embora. Como que era o exército naquela época? Porque assim, é bem rigoroso, né? O exército naquela época era muito rigoroso, hoje não. Que ano Hoje que foi, favoreceu. sou Pedro? 60. 1960. 1960. E nesse tempo era muito difícil. Agora hoje eu converso com quem serve o exército, é muito mais maneiro. Nesse tempo lá a gente tinha que saber nadar, tinha que jogar bola, tinha que passar numa rampa de muitos metros e ela era estreitinha assim, ó, a gente tinha que passar em pé sem segurar nada. A gente viajava 40 quilômetros em jornada treinando para guerrear. E eu servi na cavalaria. Além de tudo isso, ainda tinha que zelar de cavalo ainda a noite inteira. Isso eu achava bom. Achava bom. E para mim, sair da roça e ir para a cidade, né? Era uma beleza. Só que lá o regime era muito forte. Se a gente saísse, depois de 10 horas, não podia estar na rua, não, senão a gente era preso. Às vezes teve algum dia que a gente teve que correr, pular o muro. Tinha essas coisas. E se eles pegassem? Era só preso ou eles batiam? Não, era só preso. Lá a única coisa que tinha, quando era uma coisa grave, punha a pessoa num cômodo com água. E ele ficava quase a noite inteira lá. Mas era só isso. Mas não tinha punição forte. Mas, às vezes, por exemplo, mandava embora.
Se a pessoa pegasse fazer muita alteração. Tinha um boletim toda noite lia o boletim. E tudo que passava com a gente era falado naquele boletim. Se a gente tivesse qualquer alteração, explicava no boletim. E aquilo ia acumulando, né? A pessoa. Era muito rigoroso. Rigoroso. Naquela época tinha as guerras, né? Ainda Tinha. Na época que eu servi o exército, já tinha terminado a Guerra Mundial. Mas ainda tinha uma guerra igual está hoje, para longe. Treinava que se tivesse de novo, tava lá. Lá é um treino para guerra, né? Mais nada. Depois que o senhor volta para a guarda, aí o senhor vai produzir, volta como produtor. Aí eu ainda trabalhei em fazenda, depois que a gente casou e coisa que estabilizou na roça. Teve bom o senhor falar de casamento. Que momento que vem os romances? Como que era o romance naquela época? Como que Era bem arrumava rico. as namoradas? Tudo quanto era escondido. Ei, mas eu tô vendo que o senhor corria e pulava muro. O senhor era sapequinha. Eu tô percebendo. Os namoros era tudo escondido. Não é do nosso tempo, não, mas diz que antigamente a moça via o rapaz já no buraquinho da porta, assim, De longe. de longe. Depois de que conversava, o casamento E hoje tá coisa, sem vergonha isso aí, né? Tudo muito fácil. pegar na mão era um terror. As moças não deixavam de pegar na mão. Tinha que dela. casar primeiro, pra depois Tinha. pegar na mão. Tinha que casar primeiro. E como que o senhor conheceu a esposa do senhor? Ela era da guarda, né? Ela veio desse lado de Bambuí e ficou na guarda. E sempre até ajudava lá em casa, na casa da minha mãe, e foi entrosando. Foi por isso que... Olhando na greta da porta só? Não, aí nesse tempo já sabia. Já abria a porta. Já podia pegar na mão. Já podia pegar na mão. Aí casou e veio quantos filhos o senhor falou? 8. 8 filhos. 8 filhos. Graças a Deus. O senhor Noé também foi casado, né, senhor Noé? E como é que foi? 53 anos casado. 53 anos. A esposa do senhor já tá com Deus, né? Mas como que foi no início ali para encontrar ela? Como que o senhor tem lembrança? Ela também era da guarda, né? Eu já te conheceu e eu comecei a namorar ela, ela era muito menina ainda. Era aquele namoro que era mais por recado e de longe, né? Eu sou mais velho do que ela, 12 anos. 12 anos. E ela era da guarda, o pai dela é de lá, né? Ela é da guarda. Ela estudou uma época em Ibiá, era difícil, a gente ia lá escondido, igual está falando, né? Eu ia lá no Ibiá, por exemplo, uma vez, 2 vezes por semana. Ela morava em Biá, então. Ela estudava em Ibiá. Ah, tá. Aí depois ela veio embora, então a gente casou aqui em 1970. 1970, o ano que minha mãe nasceu. Senhor Noé, a gente tava falando sobre a guarda e tem algumas curiosidades, né? Parece que a primeira televisão daquela época, uma das primeiras, foi o senhor que arrumou lá na... Porque eu não tinha... Eu sou do tempo que não existia televisão, de 1953 para cá, né? Sabe que veio televisão para o Brasil. Nessa época. E na guarda não tinha energia. Aqui em São Gotardo também, eu conheci São Gotardo, não tinha energia aqui, tinha era a energia da usina do Abaeté, né? Era muito ruim, as lâmpadas igual uma maçã, né? Então não tinha energia na guarda, não tinha nada. Aí o que a gente fez? Eu e o Juvenal compramos televisão. Eu ainda tenho a televisão até hoje. Tá guardada? Tá. Aí era bateria. Aí o que a gente fazia? Eu tinha a bateria, tinha um motorzinho lá no fundo, por causa do barulho, né? Aí um motorzinho a gasolina. Eu ligava o motorzinho e tinha um gerador de Jeep. E o gerador gerava energia, carregava a bateria e funcionava a televisão. Passava nessa época. Tinha os canais de televisão já? Já tinha a Globo, tinha, inclusive
Morreu esses dias o apresentador da Globo. Fugiu o nome agora. O do jornal? Jornal Nacional. Eu sei como é que é. Cid Moreira? Esse mesmo. Ou é Ciro? É Cid ou Ciro? Era ele. Ele que passava naquela época. A voz mais grossa, assim. Notícia. E aí o povo reunia pra ver a televisão na casa do senhor? Eu morava numa casa diferente igual hoje. Eu tinha um alpendezinho assim, eu punha a televisão no alpendre e o povo vinha. Não tinha muita gente na época. Né? Marcava o horário pra ir ver a televisão na casa do senhor. E o pessoal vinha assistir a televisão lá. E lá no Juvenal era a mesma coisa. O pessoal ia lá para assistir. Mas todo dia? Só nós dois que tinha televisão. Mas já passava novela, esse tempo, na época. Já não tinha. Mais nome assim. Mas já tinha novela, tinha tudo igual tem hoje. Televisão preto e branco, né? É umas coisas assim que o senhor, hoje as coisas são tão fáceis, né? Se eu quiser ver televisão nesse celular aqui agora, eu vejo, né? Antigamente tinha que andar longe para ir para casa, o senhor não ia ver televisão. Para ver a evolução, né? O senhor ia também ver televisão? Às vezes ia. Não tava cavalo lá na roça, ia lá ver Roda de Fogo. Roda de Fogo era o quê? Era um... como é que fala? Vocês falaram aí agora. Novela? Uma novela, Roda de Fogo. Eu vou ter que pesquisar o que é essa roda de fogo. O senhor vai falar umas coisas, agora eu vou ficar com isso na cabeça, eu vou ter que olhar. Ver quem que era os atores da época. São umas lembranças boas, né? Você imagina a dificuldade, né? Pela energia. A energia, telefone, não existia telefone. O telefone tinha um telefone do Luiz Pedroso, que chamava telefone do Luiz Pedroso. Luiz Pedroso é que tinha o telefone. Para você ligar para Belo Horizonte, você tinha que impedir ele para ligar. Às vezes levava 2 horas conseguir a ligação. 2 horas de prazo para fazer uma ligação. Você tinha que esperar, era complicado. Aí depois que veio a Telemig. Quando veio a Telemig, inclusive a Telemig, quando veio, a gente tinha que comprar ações. Eu mesmo comprei ações da Telemig na época, para poder instalar. A mesma coisa foi a CEMIG, quando veio. A CEMIG, quando veio, tinha que pagar. Eu me lembro que, na época, o doutor Zé Pessoa me procurou para comprar as ações da CEMIG para colocar energia. Como a gente não tinha assim, dinheiro disponível, eu tirei o dinheiro no banco, eu não lembro mais, era 300, eu não sei se era 300, o que era. Comprei essas ações. Para vir a CEMIG. Aí instalou a CEMIG aqui em São Gotardo. Aí acabou a luz. Então o senhor tinha, né? Para dar uma investida aí na CEMIG, na Telemig, em tudo aí, uai, tá doido. E a primeira, depois, assim, já foi bem depois, né? Aí saiu um plano do governo, eu não sei bem na época qual governo, um plano do governo para levar energia para as fazendas, né? Aí a gente tinha que organizar o grupo. E eu organizei um grupo para levar energia para as fazendas, e foi o segundo grupo. O primeiro foi aqui no Capão do Caçador, parece que quem fez foi o Dalmo. O Dalmo que a gente chama Dalmo do banco. Sabe quem que é o Dalmo? Não sei. Dalmo tá até hoje, ele era do banco. Ele que organizou a primeira. E a segunda foi eu que organizei. Né? Aí organizei 12 fazendeiros. Foi a segunda energia que foi feita para as fazendas. E o senhor foi trazendo o que o senhor via, assim, que era bom para a região. Né? Financiado em 10 anos. Só que com a modificação da moeda, tudo, né? Passou a uns 3, 4 anos, a CEMIG fez uma proposta para ele pagar. Eu sei que a gente pagou um valor muito mínimo para acabar com aquilo. E hoje em dia tá tudo aí fácil, né? Hoje tá tão fácil, né? Telefone, eu tenho o telefone, tenho ele até hoje, daquela época.
Só que eu não uso ele está instalado numa casa aqui da Daniela aqui. Mas não uso também, não. Eu cheguei na época, você vê o tanto que telefone é. Eu cheguei na época de injetar $5.000 no telefone. Tanta dificuldade que tinha para conseguir telefone. $5.000. Hoje tem a vontade aí, né? Graças a Deus. Tinha gente que comprava telefone para alugar. Alugava telefone. Virava empresa. É. Isso era que ano, mais ou menos? Não recordo mais, mas tem. Eu não tenho mais. Eu falei, não tenho. A gente vai perdendo a de data. Mas são muitas. Foi na época muitas datas foi na época marcantes, que o né? Zé Luiz era prefeito. Não Veio sei. Telemico para cá. E a Semico foi depois. Antigamente então era tudo na lamparina, né? Lamparina, querosena. Eu lembro a roça que tem. Você imagina que na guarda, para arrumar energia na guarda, eu e o Juvenal conseguimos, tinha que pagar, conseguimos arrumar energia na guarda, nós conseguimos com um amigo dele chamado Israel Pinheiro Filho. Ele era presidente de um órgão no estado de Minas, chamado DAF, eu nem sei o que é, Departamento de Água e Esgoto, parece. Na época, o Israel Pinheiro Filho que arrumou o dinheiro para nós pagar para arrumar energia na guarda. Primeira energia que arrumou na guarda. E o povo que morava lá, assim, nessa época, achava bom demais. Então. Bom demais, né, ter energia. Energia, Bom, telefone. aí melhorou, podia ter televisão. E aí, assim, não era caro para comprar na época, como, por exemplo, uma televisão, assim? Ou era acessível? Não, na época As era pessoas caro, conseguiam comprar? Né? Na época era muito caro. Para você arrumar uma televisão, inclusive eu tenho antena de televisão, eu tenho ela até hoje. Tá? Eu guardei ela lá. A antena de televisão era um bocião. O custo de uma antena de televisão na época era quase o valor de um carro. É Um caro. absurdo. A minha eu tenho ela até hoje, não tenho utilizado mais. Né? Só para fazer um museu. Com esse monte de trem guardado, televisão, telefone. Fica legal mesmo, assim. São coisas que hoje em dia a gente não vê mais, né? Quem tá precisando ir para museu é eu. Não, que isso, tá todo mundo inteiraço aqui conversando de boa, tranquilo. Que museu que ô, Sr. Pedro, me conta um pouquinho da parte do senhor como produtor, né? O senhor falou que tinha o sonho de ser produtor e conseguiu realizar esse sonho, principalmente de leite, né? Como que foi essa... Isso foi muito difícil para a gente adquirir o gado. A gente fez financiamento no banco e a gente não tinha nada, né? Tinha só a família, começando a família. E a gente conseguiu, através de uns amigos aí, conseguiu tirar um dinheiro no banco e comprou as vacas. Foi por aí que eu comecei a ser produtor. O senhor começou com quantas vacas? Eram umas 10 vacas só. E comecei a tirar leite, entregar o leite. E fui lutando, foi por aí. E a minha vida, como eu falei aqui antes, era um pouco difícil, porque a minha filha mais velha era especial. E a gente gastava muito com ela. E ganhava pouco. O que tinha ia para ajudar. O que ela tinha? Ela nasceu deficiente, né? Nunca conversou, nunca pegou nada com a mão dela, assim, para comer e coisa. Vivia na cadeira de roda. A mãe dela, a gente cuidava e coisa. E gastava muito com ela, que a gente levava ela para as outras cidades, para ver se arranjava recursos, né? Então, era difícil. As coisas eram poucas, a gente ganhava pouco. Mas venceu. Ela morreu com 19 anos. Viveu 19 anos desse jeito, sem falar, sem pegar nada com a mão dela. Tudo por mão dos outros. E vocês ali ajudando nesses 19 anos de cima dela. Foi 19 anos. O senhor lembra disso com tristeza, com alegria? Foi uma época difícil da vida do senhor? Nossa Senhora, a gente tem uma paixão
de não ter conseguido recuperar ela qualquer coisa, né? Ela sofreu muito. E às vezes ela estava chorando e eu não sabia de quê, se era fome, se era sede. A mãe dela, por exemplo, quem cuidasse dela, tinha que tirar a experiência da pessoa própria. Se almoçou, deu sede, dava ela água também. Ela não conseguia demonstrar o que ela queria. Não pedia nada, né? Então, isso, o que a gente fazia, quase gastava com ela. Esse é o lado negativo, né? Porque hoje em dia as coisas estão mais acessíveis. A medicina também evoluiu muito. Capaz que se fosse nos tempos de hoje, conseguiria ter mais recursos para ajudar ela. E hoje tem muito favorecimento. Nesse tempo eu criei esses 8 filhos sem ganhar nenhum comprimido. Hoje tem tratamento de graça aí, todo tratamento, se a pessoa procurar o SUS e esperar, tem tudo, né? Naquela época tinha que no correr meu atrás tempo mesmo. não tinha. O doutor Erivaldo tinha um postinho aí, mas mexadinha, a gente chegava e já não conseguia nada mais. Criei essa família do braço. Sem. Guerreiro. E hoje tá aí com 20 netos e ainda tá chegando mais um, né? Tá chegando mais bisneto. Essa família é grande, deve dar uma festa grande no final de ano. Ô, seu Pedro, o senhor tava falando de ser produtor rural, né? Um dos patrocinadores que ajudam o PHCast a acontecer, porque isso aqui acontece graças às empresas que apoiam, né? A gente consegue ouvir histórias igual a de vocês aqui, porque as empresas patrocinam o nosso projeto. Uma delas é a Terra Prima, que é uma empresa de produtores rurais aqui da região também. Só que não é de leite, é de alho. Né? Eles produzem alho aí, o alho brasileiro, o melhor alho do mundo. Né? Então estão aí apoiando o PHCast também. E eu sempre gosto de falar aqui, falar sobre essas empresas, né? Que graças a eles a gente consegue dar voz, escutar pessoas contando as histórias igual a de vocês aqui, e o pessoal gosta de assistir. A Terra Prima tá aí tem, acho que 5 anos, quase 6, né? União de vários produtores aqui da região, produzindo o melhor alho do mundo. Então, um abração aí para toda a equipe Terra Prima e obrigado pela parceria de sucesso aí. A gente já apresentou aqui no início do episódio que o senhor é muito forte na parte social, né? O senhor já... Até lá antigamente, a questão de trazer televisão, telefone, internet não, telefone, internet, energia. Tira a internet, gente. Mas o senhor também participou do Rotary, né? A questão do Cicobi, são várias entidades aí, associações que o senhor tem a mão, né? Eu, na verdade, assim, eu comecei com a minha história. Eu trabalhei na fazenda do Dr. Ival Ladeira até 1959, depois que a gente saiu da escola. Aí ele é que fundou o distrito de Guarda dos Ferreiros de São Qual que é o João da nome dele? Vista. Qual o nome dele? Rival Ladeira. Ele era o prefeito, não é que ele fundou, porque o distrito é uma lei estadual. Ele era político na época, conseguiu o distrito de Guarda dos Ferreiros e São José da Bela Vista. E como eu trabalhei para ele muito tempo, eu trabalhei até 1959, né? Aí ele me convidou para assumir o cartório. Você imagina, eu não sabia nada nem o que era cartório, mas eu toda vez tive vontade de vencer na vida. Aí eu aceitei. Aí eu fui, a gente fazia, o juiz é que nomeava interinamente. Aí eu fui em Belo Horizonte, comprei os livros e instalei o cartório. Comecei no cartório em 62. Estudando mesmo. Aí eu comprei livros, aprendi. Era a faculdade da época. Eu comprei livros e aprendi. E teve uma época que eu fazia mais serviço do que os 2 cartórios de São Gotardo. Eu fazia, por causa do atendimento. E o pessoal da guarda vai só lá, né? Eu tô te falando, né? A minha família do lado de mãe mesmo é todo lá. Assim, as coisas, eu saí daqui de São Gotardo pra ir lá na guarda resolver. Quando a minha mãe faleceu também, foi tudo lá. Isso agora o Cicobi, acredite, em 1997, eu era
vice-presidente do sindicato. O Zé Gordo era o presidente e eu vice. Aí nós começamos a ver negócio de cooperativismo. Aqui tinha uma cooperativa de café. Aí nós tentamos, vamos assumir a cooperativa de café, porque ela estava meio desorganizada, meio parada. Aí nós fomos lá no INCRA, mexeu, mas não deu muito certo. Aí nós associou o sindicato numa associação do sindicato rural da região aqui, chamava Asrom. E o presidente da Asrom era um senhor lá de Pará de Minas. Aí eu me esqueci assim, Asrom, mas ela pegava, por exemplo, o sindicato de São Gotardo, depois mais era Luz, Bambuí, aquela região para lá, né? Aí esse homem, era o presidente da Asrom, ele nos convidou para ir em Pará de Minas assistir a instalação de um PA. PA é o Ponto de Atendimento Cooperativo de Crédito. Aí nós fomos lá e veio aqui na cabeça, vamos fundar um em São Gotardo. Vamos fazer em São Gotardo também. Uma curiosidade para o senhor, o Cicobi Credisc também é um patrocinador, apoiador do PHCast, está aqui com a gente, é um parceiro de muitos anos. Aí, irmão Zé Gordo, começamos. Nós fomos, aí ele foi comigo, foi em Belo Horizonte, nós fomos em Belo Horizonte, conversamos lá, é um sistema, chama Sistema Crediminas, que é do Cicobi. Aí fomos lá, conversamos com o pessoal na época, e começou as tratativas para isso. Isso, mais ou menos, em 97. Aí começou a tratativa, começamos a preparar documento e tal. Aí liberou para nós a fundar a cooperativa. Isso foi em que ano? 97, o senhor começou a preparar. 99. Aí o que acontece? Tinha que depositar um dinheiro no Banco Central para... E a gente ficou naquele mole, e tinha um prazo, venceu o prazo. Ela venceu o prazo de fazer a instalação. Só que eu não desanimei, não. Aí, nessa época, aí eu pensei assim, quem que eu vou procurar? Procurei o Tonzinho Barbosa. Que até o Zé Gordo não interessou muito, mas eu expliquei para ele, Tonzinho, a situação é essa, quer tentar comigo? Ele falou assim, vamos tentar, se der certo, bem, se não der, começamos novamente. Aí nessa época, nós convidamos a Itália. A Itália tinha sido funcionária, era funcionária da prefeitura, trabalhou com o Tonzinho quando ele foi prefeito lá. Convidamos ela para assessorar a gente. Começamos, aí ela também viajava com a gente. Eu viajava no meu carro, gastando para ir lá. Fizemos várias viagens lá. Conseguimos novamente. E aí deu certo. Aí deu certo. Só que aí fez a mesma coisa. O Banco Central exigiu, o Banco Central exigiu, na época, um depósito de R$85 mil. Aí o que fizemos? Aí começamos a conversar com o pessoal aqui. Aí reunimos no dia 30 de setembro aniversário de São Gotardo. 30 de setembro de 99, fizemos a reunião de fundação. Aí nós conseguimos 25 associados. Aí conseguimos deu certo 25 associados. Eu fiz a fundação, eu já fiz a fundação já como presidente. Aí começamos, formamos uma diretoria. Aí começamos a correr atrás do dinheiro. Aí, na época, o que fizemos? Fizemos pagar as cotas de R$4.200. A cota era 4.200 na época?
Hoje eu acho que é 1.000. R$ 4.200, mas com esses 25 associados, aí começando a correr, trabalhar. Aí aí começamos a correr atrás do cômodo, preparar o local, né? Comprar móveis, essa coisa Ajeitar toda. tudo. E correndo atrás do dinheiro, né? Aí o que fizemos? No dia 16 de junho de 2000, nós inauguramos ela já com 76 associados. Aí o dinheiro, a gente conseguiu o dinheiro, aí nós contratamos o João Éder como diretor, como gerente. Aí ele é que pegou o dinheiro, foi lá no Banco Central e depositou. Olha só. Aí o banco liberou, dia 16... O João Éder e a Dona Itália já tiveram aqui também contando um pouco dessa história, contando a história deles também. Aí começamos a trabalhar, aí eu fiquei lá por 23 anos. Como presidente. Como presidente. Eu tenho muita história, por exemplo, quando instalou ela no dia 16 de junho, eu comecei eu tinha que aprender, né? Eu, na verdade, eu nem gostava de banco. Eu, quando trabalhei na FAIAL, eu fazia pagamento, mas era muita gente, né? Tinha uns 300 empregados, eu ia no banco só para depositar dinheiro e daí mais dava cheque. Aí, o que eu fiz? Eu fiz um curso em Uberlândia, 2 anos, né? Indo lá 3 dias por mês, em 2 anos. Fiz o curso de cooperativismo em Uberlândia. Sempre correndo atrás. O senhor sempre teve esse espírito assim de essa proatividade, de ir para trás, mais, para né? frente. E lá, a gente conheci um professor lá, a gente ficou muito amigo, chamava de professor Inocêncio. E ele depois que ele terminou esse curso, eu fui em Belo Horizonte, teve a formatura lá, né? Aí esse Inocêncio me convidou para ir na Europa. Ele, o professor me convidou para ir na Europa na época. Aí foi várias cooperativas. E o sindicato das cooperativas pagava uma parte e a cooperativa pagou a outra parte para mim ir. Inclusive, eu levei a esposa na época, né? Nós ficamos 16 dias lá. Aproveitou a Europa. Na Espanha e na Itália. Ficamos 16 dias lá. Fomos em várias cooperativas, fomos em várias fazendas, conhecendo lá. Aprendendo para trazer para o Brasil também, para a nossa região. Aí eu tenho uma lembrança, nós fomos no Vaticano assistir à missa com aquele Papa que virou santo. Como é que chama? João Paulo. João né? Paulo II. Fomos lá, a gente teve um prazo lá que a gente fazia turismo, né? Conhecemos muita coisa na Itália. Aí voltou e eu continuei, né? Em 2019, eu fui convidado pelo presidente da OSENG, das cooperativas, para voltar na Europa. Fui lá de novo, em 2019. Aí foi lá, conheci, a gente ia daqui para Portugal, e de Portugal. E conheci aonde foi fundada a primeira cooperativa no mundo, 1842. Quer dizer, hoje não existe ela mais. Existe lá, mas está lá hoje só a lembrança dela, né? Fui lá, conheci, e foi uma viagem muito boa, ficou quase 2 semanas também. Essa época que o senhor teve à frente do Cicobi Credisg marcou muito a história do senhor, né? Assim, ficou muito marcado. Inclusive, na primeira viagem, vou te contar outra passagem. Lá eles alugavam um ônibus para andar com a turma, né?
Ele foi em várias cooperativas, foi num lugar... Chega a cadeira do senhor um pouquinho para uma frente. cooperativa famosa, chama Mondragon, na Espanha. Aí tivemos lá nessa cooperativa de Mondragon, e andava num ônibus. Aí quando foi um dia, o Inocêncio falou assim, ó, hoje nós vamos andar, todo mundo vai contar a sua vida. Aí, lá dentro do ônibus tinha o microfone. Aí cada um falava, eu sou advogado, eu sou isso, sou aquilo. Aí falei para minha esposa, quando chegar em mim, como é que eu vou fazer, né? Que eu não tenho nada. Mas não tem, olha aqui que tá de história. Eu só tinha, por exemplo, estudo eu não tenho. Estou te falando que eu só tenho o 4º ano primário e o admissão. Aí, quando chegou em mim, né, eu contei a minha história toda e falei assim, olha, eu sou formado na Universidade da Vida, batendo e apanhando. Aí todo mundo bateu palma, né? Porque eu contei que eu era, na verdade, um semi-analfabeto. Porque eu só tinha 4º ano primário e o admissão, né? A admissão a gente fazia a admissão para passar para a primeira série, quer dizer, que não era bem. Aí eu contei, tem essa história para mim. O pessoal, o povo aplaudiu mesmo. Porque e o é a cara, mais pura verdade, né? Porque o cara, assim, igual eu que não sabia por exemplo, tinha cartório, tinha tudo, né? Contei a minha história. A faculdade da vida do senhor foi ir atrás, correr atrás, vencer as dificuldades, né? Então, aí na segunda viagem que a gente fez para a Europa, de novo aí já fomos, foi para a França. E nós fomos na França. O senhor está muito chique, indo para esses países tudo. Aí lá na França, nós ficamos lá também. E na França a gente também visitou, tinha uma cooperativa que estava completando 100 anos. A gente participou desse aniversário de 100 anos dessa cooperativa. E a gente conheceu toda essa história do cooperativismo. Então, eu acho que eu tenho uma história grande na vida. Eu acho que hoje a gente, a idade já levou grande parte da atividade da gente. Eu tenho muita história de vida. Quantos anos o senhor tem? Desculpa perguntar. 85. E o senhor Pedro? 82. Diferença de 3 anos. 3 anos. O Samuel está contando essa história aqui, né, no cooperativismo, né, com a criação dos cooperativistas em São Gotardo. E o senhor também é associado hoje do Sindicato Rural, né? O senhor também foi um dos primeiros associados. Associado até hoje. E o senhor também é desde lá do início? Quase no início, né? Que o Noé contou aí. Eu não tenho sindicato, não lembro, assim, mas foi bem no início também. Né? E qual que é a importância do Sindicato Rural para o senhor, assim, como produtor? Me ajuda demais. Tudo que tem que arrumar, eu vou lá. Não preciso procurar aí ninguém. O sindicato faz tudo para a gente. Apoia realmente o produtor, Apoia o produtor. Parece que principalmente o pequeno. O sindicato ajuda muito. Tudo que a gente quer fazer, vai lá. Se a gente quer uma opinião, uma coisa assim, a gente vai lá. Resolve para a gente. O Sindicato Rural, aqui de São Gotardo, também é um apoiador do PHcast, também está com a gente. A gente só tem empresa top aqui, só empresa boa, só não é? As melhores empresas realmente apoiando o nosso projeto. Então, assim, o senhor está falando, não vou nem precisar falar nada, porque o senhor Pedro já falou tudo aqui, né? Apoia o pequeno produtor, o médio produtor, o produtor maior também. E um abraço aí para toda a equipe do Sindicato Rural que apoia também o PHcast. E graças a vocês a gente também está conseguindo ouvir essas histórias tão boas aqui, né? Tão inspiradoras. Sr. Pedro, qual foi a maior dificuldade da vida do senhor até hoje? Eu tive bastante dificuldade, né? Assim, adquiri bastante família com pouco rendimento. Pequeno produtor, você sabe. Teve que lutar muito para conseguir, né? Mas venci tudo, graças a Deus. O senhor passou por uma doença também, né? Passei.
Teve a morte da filha do senhor, que foi, acho que muito marcante, mas essa doença também veio para... Eu tive um câncer no olho, e tirei o olho. Isso aqui é prótese. É um olho de vidro. É um olho de vidro, como se diz. Mas foi umas dificuldades que a gente passou tranquilo. A gente era novo, né? Porque se fosse hoje era mais difícil. Mas tem muito tempo? Tem. Já tem uns 30 anos. Então tem muitos anos. Tem muitos anos. Até os recursos da época eram diferentes de hoje. Ah, era muito diferente. E é como eu falo pra você, já não tinha ajuda, não tinha nada. Né? E como que o senhor... Onde que tratava? Como que foi na época? Ah, foi em Belo Horizonte. Ailton Rocha. Tratei lá no Ailton Rocha. Foi muito tempo de tratamento? Foi muito tempo. E, inclusive, o sindicato é que me indicou para lá. Olha só. O sindicato trouxe aqui uns médicos, e eu fui no sindicato, o médico me examinou e explicou, professor, tem que fazer uns exames assim. E foi, como se disse, apontado o sindicato. Me Me venceu, ajudou né? nessa Graças a Deus. Hoje não tem nada, tá saúde intacta. Graças a Deus. Né? Tinha a doença de velho. Né, mas você está com essa mexida de tá velho, não tem isso nada, tá tudo bom. Olha aqui. Os dois conversando comigo, tranquilo. Eu na conversa não é que eu estou passando na frente, não. Mas aqui eu acho que tem um prazo. Pode falar, fica à vontade. Nós precisávamos conversar mais sobre a guarda. Vamos falar sobre a guarda, então. Tô A aqui guarda- pra... A história é vocês que vai me contar. Eu A tô só... guarda tem um dia marcante. Um dia não, uma coisa marcante. É o 3 de maio. Oh, mas 3 de agora o senhor maio. me despertou um negócio aqui. Minha mãe era apaixonada com esse 3 de maio. Eu não tinha muito tempo que eu não lembrava É dele. um marco da guarda. É. E por que guarda dos ferreiros? É contado pelos antigos. A gente não sabe. Mas o nome de guarda dos ferreiros, ali na guarda, a água corre para lá e corre para cá. E nesse meio aqui tinha uma estrada. Chamava Estrada Real, que nesse tempo não tinha rodovia, não tinha asfalto, não tinha nada. A Estrada Real viajava carro de boi, as boiadas, e aqui era o lugar deles passar, na guarda. As boiadas indo para Barretos, os carros de boi levando trem no Ibiá, para ir para Belo Horizonte, para outros capitais, que lá que tinha trem de ferro. Então só passava nesse lugar. Ia montar uma barreira lá para cobrar um imposto nessa estrada. E essa barreira, que as pessoas que ficavam lá, eram ferreiros, mas não era família ferreiro, não. É porque eles ferravam os carros que passavam lá, ferravam os animais que passavam trocando boiada, essas coisas. Então, é por isso, guarda dos ferreiros ficou com esse nome. E quando viajou os bandeirantes viajou o mundo inteiro, medindo as terras, como se falava, inclusive ali na guarda tem São José da Lagoa, mais para cá tem Caeté e Olhos d'Água. Isso foi tempo dos ferreiros, não, tempo dos bandeirantes. E no dia 3 de maio ele chegou nessa barreira, e lá eles parou e fizeram uma oração. E dessa oração que eles fizeram lá, o pessoal das vizinhanças, que lá não tinha casa nesse tempo, era 3 casas. O pessoal lá de perto levou aquilo de tradição. Todo 3 de maio eles reuniam e rezavam uma oração. Então fundou a festa do 3 de maio por isso. Isso é os antigos que contavam, né? E no eles reunir, lá tinha um fazendeiro, um único fazendeiro grande que tinha lá, chamava Bicalho. Bicalho. Esse Bicalho deu umas tantas quartas de terra. Hoje nós falamos hectare, fala alqueire. Antes era quarta. Nesse tempo era quarta. Esse Bicalho deu umas tantas quartas de terra para Santa Cruz. E isso lá era um pasto, do pessoal vinha em excursão, vinha para lá, né, de carro de boi, de a cavalo, era o pasto de soltar os boi, soltar os cavalos. Eles traziam as barracas, montavam.
e celebrava a festa de maio. Né? E continua essa tradição. Agora, hoje já não fala festa de 3 de maio, fala festa de maio. Festa de maio, mas minha mãe falava 3 de maio. Né? E lá tinha uma igrejinha onde eles rezavam, e tinha o cemitério também. Através de outros fazendeiros, fez uma troca com o pessoal, levou a igrejinha mais para cima, onde ela é hoje. Fez o cemitério lá e coisa. Lá onde era o cemitério agora, o pessoal joga bola lá. Ah, é? Não existe mais o tempo. Acabou. As bolas tá rodando em cima dos corpos antigos lá. Eita. E aí continuou. Depois da igrejinha era pequena, o pessoal reclamava da igrejinha pequena. Então surgiu o negócio de fazer o santuário. O Manuel Flávio deu o terreno para construir o santuário. Que é onde é hoje. É onde é hoje. E lá juntou uns homens lá da comunidade, começaram, fizeram as estruturas para fazer as paredes e coisa. E parou, ficou parado. Dá um certo tempo entregaram para um político. O político fez uma campanha lá e falou que ia fazer o santuário. Entregou para ele. Mas mexeu um pouquinho lá e parou. Não vou falar o nome do político, não, porque pode não ser bom. Mas depois o senhor me conta. Aí parou. O santuário ficou parado. E os padres iam lá e chateavam nós. Se os homens da guarda não vestiam calça. Ficar lá sem aquele santuário daquele. Aí, padre, não fala isso pra mim, não. Aí nós tínhamos um conto de casais, tinha um grupo muito unido, muito forte. E eu fiz a proposta nesse grupo de nós enfrentar o santuário. E aí tinha uma novena lá em casa, que era chegando os dias da festa, fazia 9 novenas em 9 casas. E aí lá a gente conversou com o padre, ele falou, vocês fazem uma reunião, eu venho, formo a comissão e vocês tira esse santuário do papel. Vocês fazem a campanha. Aí assim aconteceu. A gente marcou a reunião, o pessoal reuniu, o padre veio, e a comunidade escalou a comissão. Era eu e mais 3, nós éramos 4. E aí nós campou, pedi, ia numa fazenda, ganhava um bezerro, ia no outro, ganhava meio saco de café, ia no outro lugar, ganhava umas galinhas, e assim nós começamos. E levou o santuário até um ponto bom, coberto. Tirou, fez a estrutura dele tudo. Fez. E aí já celebrava a missa lá. Aí veio um tempo, o padre foi e falou, não, vocês têm muitos anos que você está aqui. Já eram outros padres, já tinham passado por diversos. Agora vai dispensar vocês e a comissão da igreja toma conta. Aí nós afastamos, como disse, e a comissão da igreja melhorou muito, já fez muita coisa lá. Isso é uma história que Deus que falou, vim aqui, eu queria contar. É uma história que o senhor explicou. Por que a guarda dos ferreiros, que eu não sabia, né? E a importância do 3 de maio também. Que na hora que o senhor falou, quase que eu virei chorar aqui, viu? Me veio minha mãe, aí eu começo a ficar emotivo. Ela falava muito dessa festa. E ela é tradicional até hoje, o povo gosta de ir. Até hoje é tradicional. Agora hoje já tem lá outras conhecer. coisas na guarda. Agora antigamente era o marco principal, era o 3 de maio. Era a festa da cidade, da guarda, né? E o senhor vai até hoje? O senhor vai no 3 de maio? Vou. Aguarda. Tomar uma cervejinha. O senhor gosta de cervejinha? O senhor tem cara que gosta mesmo. E o senhor Noé também gosta? O senhor parece ser mais sério um tiquinho. Eu também participo sempre. É a festa tradicional, a gente tem uns... só que eu tô achando meio estranho que a gente tinha aquela turma chegar lá, ir pra mesa, tomar uma cerveja. Depois a gente chega lá, o povo sumiu. Cadê ele? Morreu. Não é caso de rir, não, só não é desculpa.
Meu companheiro. Foi tudo companheiro embora. de cerveja não tá lá mais. Cadê? Morreu tudo. O senhor não é... Tem alguma história que o senhor queira contar, que o senhor não tenha falado aqui? Tá guardado aí que o senhor quer falar? Não, o que eu tenho, assim, que... eu, por exemplo, nessas viagens minhas, nós ficamos em Paris uma semana. Conheci o Museu de Louvre. Né? Fui lá. Ele tá muito chique, é. viu? Vou falar bem a verdade. França, Paris, um monte de lugar, ué, você tá doido? Então, isso é as lembranças que eu tenho. Como senhor produtor rural, o senhor não... Sou produtor rural também. Só que eu tenho duas propriedades rurais. Uma, eu tenho ela desde 1982. E eu mesmo plantei lá por 2 anos. Só que eu, por causa das minhas atividades, tudo, eu achei muito difícil. A gente... O senhor mexe com muita coisa, né? a gente não tem, às vezes, tempo suficiente para isso. Não tinha naquela época tempo suficiente, né? Aí hoje é tudo arrendado, arrendo. Lá eu arrendo. Teve arrendado com um japonês lá por 16 anos. Só para um japonês. Só. E agora é arrendado. Eu achei melhor eu arrendo enquanto eles estão trabalhando lá, eu estou comendo dinheiro. Bom demais. Assim é bom, né? A terra tá lá para ser gasta, né? Ô, seu Pedro, o senhor Noia tá aqui falando de várias ações que ele faz, o senhor também já contou várias. Política, vocês nunca pensaram em entrar, não? Às vezes a gente pensava, mas eu, por exemplo, nunca entrei, porque eu era muito agarrado na propriedade, criando a família. Depois que a gente ficou velho, a gente não vai mexer com isso. Não mexer com isso nada, né? Pra que procurar problema? Mas nós gostamos, nós todos dois gostamos. Eu fui político muito tempo, assim, fui político de certa forma. Eu, por causa do cartório, eu não pude candidatar, né? Não podia. Mas tinha uns candidatos ali com o dedinho. Teve uma época que os eleitores da Guarda dos Ferreiros, tudo era eu que fazia o eleitor. Aí o que eu fazia? O influenciador digital da Guarda. O eleitor ia lá, eu fazia o título, fazia tudo, né? Preparava tudo, o processo todo, e tinha uma ficha, que a gente tinha que fazer uma ficha. Né? Eu fazia tudo e trazia para o fórum, né? O processo preparado para o juiz. Eu vinha tudo feito, até o título vinha feito. Aí o que eu fiz? Aquela ficha, eu fiz um fichário e guardei. Então, quando era na época da política, eu sabia tudo onde estavam os eleitores. Então, eu e o Juvenal, na época, o Juvenal dominava a eleição da Guarda, decidia a eleição aqui em São Gotardo. Pô, vocês iam falando nesse aqui tem que ganhar. E a gente tinha, assim, a gente apoiava deputado. Eu tinha um deputado, nós votamos nele muitas vezes. Ele vinha para aqui, ele ficava lá em casa. Foi presidente da Assembleia. Toda vez a gente teve muito na política. Só que eu mesmo nunca pude candidatar. A minha esposa foi vereadora. Mas o senhor tinha vontade? Eu tinha, mas eu, por causa do cartório, eu não posso, né? Agora tenho vontade, não posso também por causa do cartório, né? Minha esposa foi vereadora. Aqui em São Gotardo? Qual que é o nome dela? A Joselita. Joselita. Seu Pedro, quero saber mais, tem mais história aí? Vai aparecendo alguma. Eu esqueci de comentar uma coisa que me contaram, que a Elisângela me contou. Na época, é uma curiosidade, na verdade, né? Na época do tratamento da filha do senhor, ela foi a primeira a usar uma incubadora aqui em São Gotardo, né? Foi. A primeira incubadora que veio para São Gotardo foi ela que usou. No Pio 12. Já existia o Pio 12. E era um sucesso, né? O pessoal aqui não sabia o que era isso. Incubadora. Ela nasceu prematura, então. Ela nasceu prematura. Então o pessoal ia lá conhecer, que ela foi a incubadora, chegou e ela foi a primeira que utilizou. Isso foi quando ela nasceu. Mas já nasceu
com a paralisia. E foi para a incubadora completar os dias, né? Que ela nasceu. Pra acabar de formar, né? Ela nasceu antes da hora, como se diz. Isso foi um problema, né? Que eu tinha, quase que ficou ali no Pio 12. Ou pra ajudar ela na época. Senhor Deus foi dando mais oportunidade para construir de graças a novo, Deus. né? Hoje o senhor falou que começou com 10 vacas. Hoje o senhor tem quantas? Não, hoje até não tem muita, não. Uns assuntos tudo misturado, né, gente? Que eu tô falando aqui. Mas é que eu vou meninos lembrando. também tem, eles põem junto lá, tem os terrendeiros, mas o gado fica junto. Tem muito, não. Tem muita, ela não quer contar, não. Senhor Pedro, tem nenhuma historinha que quer me contar, não? O senhor falou que queria contar da guarda. Tem alguma outra coisa que eu não perguntei que o senhor quer falar? Não, parece que tem hora desperta alguma, mas eu acho que tá bom, né? Então não é alguma história, alguma coisa? Olha, tem que é o social quando fez, por exemplo, o primeiro colégio da guarda, foi eu que participei. Eu, o Juvenal, eu ia ver Belo Horizonte, às vezes ficava 1 hora, 2 horas no gabinete de secretário de saúde, para conseguir verba para fazer o colégio. O primeiro colégio. O senhor correu atrás de muita coisa, né? Chamar Lourival Brasil, secretário da educação da época. Ele é que liberou dinheiro para fazer o primeiro colégio da guarda. Né? E são coisas que a gente tem vontade de contar, né? Para saber. De onde veio, né? Tudo diferente, mudou, o colégio é o mesmo. A prefeitura, o governador doou o terreno, a prefeitura ajudou, fez tudo na época de Zé Moreira, e a gente conseguiu dinheiro para construir a Secretaria de Educação, que liberou, fez o primeiro colégio da guarda. Está lá até hoje. O senhor olha para trás com muito orgulho, né? De tudo que foi construído. Prédio que tem hoje da polícia também. Eu já estava na época, eu estava na Cicobi Crediza. O Cicobi Crediza ajudou muito lá. Né? E eu andei na época com o comandante aqui, nós íamos nos agricultores, conseguiu dinheiro para construir aquele prédio, um prédio de 2 andares da polícia lá na guarda. Não sei se você já viu. Né? Eu já vi, mas assim, não sabia de onde. A gente não tem ideia de onde que vem, né? Foi parte, eu participei muito bom. Da construção disso. O senhor fez muita coisa, né? Pela guarda, pela região toda. Eu tenho amor pela guarda, eu faço tudo, não acredito. Quando nós fomos construir o prédio aqui da Credisp, eu falei assim, constrói, mas tem que construir na guarda também. Aí nós compramos um lote aqui e conseguimos, a prefeitura, a Câmara, doou um valor para a prefeitura pagou o lote lá. E a mesma empresa que fez o prédio do Cicobi aqui, fez lá na guarda. Mas lá já tinha, né? Era alugado. E agora agora já tem sede própria. Muito bom. Gente, para fechar nosso podcast, nossa história aqui, né? Vocês têm histórias aí muito inspiradoras, histórias muito marcantes dos irmãos Galvão, né? Eu vou falar desse jeito, irmãos Galvão. Eu queria, senhor Pedro, primeiro o senhor, que o senhor desse um conselho para a juventude de hoje. Né? Você que já viveu tantos anos, passou por tanta coisa na vida, o que o senhor poderia falar para os jovens de hoje, para quem está começando a vida? A principal coisa que o jovem hoje tem que fugir é da droga. Que é o que está levando os jovens a perder, é a droga. A principal coisa que o jovem tem que evitar. Quando ele vê, ele fugir. É a mensagem que eu deixo para o jovem, é isso. Isso aí. E o senhor Noé? O conselho que eu daria à droga, daria à juventude, para eles terem mais... Lá, a juventude hoje está muito desviada, não tem... como é que fala? Não tem...
sei lá, não tem respeito, não tem nada, né? Vive uma vida Tá diferente do que era antigamente. diferente do que era antigamente. Acho que isso teria que mudar, né? A juventude tinha que pensar mais, ter mais união, respeitar mais as pessoas. Isso aí. Gente, só tem que agradecer vocês, então, por ter vindo aqui no PHcast, contar a história de vocês, um pouquinho da história, né? Porque eu sei que deve ter muito e muito mais história aí pra contar. Eu, se fosse para falar, eu tinha que ficar a noite inteira aqui te Tem contando história demais, né, Sonoé? É muita coisa. Tem que fazer uns 3 podcasts pra ir contando mais detalhado tudo, né? Ó, no roteiro, Você não falou do Rotary, é mesmo. essa Casa Velório, foi inaugurado na minha gestão, lá em 2004. O senhor foi Eu era presidente do Rotary na época. Também foi um grande trabalho isso aí. Eu falei o seguinte, eu era presidente do Rotary, para conseguir dinheiro, eu fiz coisas que eu nunca pensava de fazer na vida. Nós fizemos um baile no clube. Você sabe como é que eu igual falando a juventude de hoje, né? Já naquela época, em 2004. Prédio do... em prol da construção prédio da Casa do Velório. Rotary, você vê, eu estou no Rotary desde 95. Tem 29 anos. Prédio, nós levou 18 anos a fazer esse prédio, mas tá aí o prédio. Tá aí para... São legados que estão sendo deixados, né? Tá aí a Casa Velório, que serve para a comunidade. Então, eu sinto uma pessoa realizada. Na minha idade, que eu estou, igual eu te falei, o meu começo de vida, eu acho que o que eu podia fazer, eu acho que eu deixo um legado para todo mundo que me conheceu, que me conhece. E deixa mesmo, assim, o senhor contou muita coisa aqui, tanto o senhor quanto o senhor Pedro, fica muito registrado e forte para mim, assim, o quanto vocês ajudaram, né, a comunidade, o quanto é forte o amor de vocês pela guarda, e eu acho que essa história foi contada com muito cuidado, eu acho que isso que eu queria mesmo. Agora eu vejo que a evolução aqui foi muito bom. Eu conheci a Bento Ferreira do Santo, que era terra ainda. O senhor conheceu a guarda com 3 casas. Eu conheci a Bento Ferreira, calçado de pedra, quer dizer, calçado de pedra. Quando pôs o asfalto lá, eu já participava. É aquela frase assim, antigamente isso aqui era tudo mato. Não tinha isso aqui? Não tinha nada. O senhor viu, vocês viram você construindo. Na guarda, era um cerradão ali, era cerrado. Eu saía andando ali, era um cerradão. Conheci tudo ali. Hoje, a evolução que houve. Então, eu me sinto realizado de ter visto e ter participado naquilo que eu pude participar. Ótimo. Sonoé, muito obrigado por ter vindo aqui, por contar a sua história, por dividir um pouco de tudo isso que o senhor fez aí durante toda a vida do senhor, né? E o senhor pode ter certeza que esse legado tá sendo registrado, é muito verdadeiro tudo que o senhor está falando aqui. Muito obrigado. Eu também agradeço muito pela oportunidade da gente expor, falar alguma coisa. Igual eu tenho isso aí, igual eu estou te falando, semana passada, fazendo uma entrevista também, mais ou menos falando esse tipo de coisa, né? É uma oportunidade que a gente tem também para deixar registrado. Exatamente. Deixar registrado aquilo que a gente fez, que a gente participou e às vezes deixou de fazer também. Não, fez muita coisa, não deixou de fazer nada, não, tá bom. A ideia com o PHcast, com esse projeto aqui, essas conversas, as entrevistas, é justamente essa, deixar as histórias registradas. O que é esse projeto seu? Isso aqui nós estamos falando, o que é esse? Isso aqui é um programa para a internet. É como se fosse um programa de televisão, só que vai para a internet. As pessoas conseguem ouvir o que a gente está falando. Vai escutar isso. Vai escutar, vai ver. Depois eles vão pôr pro senhor ver também. O senhor vai ver que vai ficar legal. Sr. Pedro, obrigado também pelo senhor ter vindo aqui, dividido a história do senhor. Deixa o microfone aberto para o senhor falar, deixar sua mensagem final aí. Eu aqui agradeço, que a gente às vezes não acha nem suficiente ir para a internet. Ah, o senhor está chique, tá vendo? A mensagem que eu deixo é que vocês estão fazendo uma coisa muito importante, tá
dividindo o que vocês têm com nós, os que não têm. E, por exemplo, a gente tem vontade, às vezes, de fazer uma coisa e não faz. E com essa oportunidade de conversar com vocês, vai abrindo espaço, né? A gente é que agradece, muito obrigado. Até a próxima. Se Deus quiser. Eu fico feliz demais de ouvir o que vocês estão falando aqui, porque é como se fosse o resultado do meu trabalho sendo concretizado, porque é justamente esse aqui o objetivo, é dividir história, é deixar registrado, é trazer pessoas mais jovens, pessoas mais experientes, e eu tenho certeza, quase que eu emociono, gente. Eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ouvir histórias aqui frente a frente e dividir essas histórias com quem está assistindo também, com quem vai ouvir. E depois vocês vão ver que as pessoas vão comentar com vocês sobre esse episódio, viu? Eu quero que vocês me contem o que o pessoal falou. Tá bom? Você está na frente de muitos anos, né? Que eu tenho 82, ele tem 85, já vai para quase 200. Somando tudo, nós tá muito velho, todo mundo. Todos experientes, né? Muito obrigado, viu? Obrigado, seu Pedro. Obrigado, seu Noé. E muita saúde e felicidade na vida de vocês. Obrigado. Eu também vou deixar uma mensagem aí. Meus agradecimentos pela oportunidade. Vocês continuem fazendo esse trabalho. Pelo que eu vejo, é um trabalho que vocês estão fazendo, não é só com a gente, vai fazer com várias pessoas. Sim. E que as pessoas que estão nos ouvindo, que vai nos ouvir, que vai ver isso aqui, que tire da vida da gente para dar uma continuidade à vida deles. Eu tenho certeza que sim. São histórias muito inspiradoras e a gente aprende muito ouvindo vocês que já passaram por tanta coisa, viram tudo ser construído para a gente ter tudo que a gente tem hoje. Então... Agora é para fechar, né? Muito obrigado, então. Pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do PAcast. Espero que vocês tenham gostado. Tenho certeza que gostaram. Histórias super marcantes e importantes aqui para nossa região. Um abraço para todo mundo da guarda. Feliz Ângela. E até o próximo episódio. Um beijo.